Shut up and sit down. E como eu moro no interior do Rio de Janeiro, na capital do petróleo, nós temos uma grande importância de trabalhar para multinacionais com a língua inglesa e espanhol. O perfil do rickshaw hoje pode-se dizer que são entre jovens de 20 a 30 anos, pessoas que têm uma formação, muitos deles têm até uma pós no Brasil. 90% dos caras que operam a bicicleta são brasileiros. Isso sempre foi. Em alguns momentos isso muda a porcentagem, mas assim, 90% e às vezes mais é brasileiro. No Brasil, você tem uma formação e você tem um status social. E aqui, você chega e você não é ninguém. Cheguei aqui, eles me receberam e um deles que estavam lá na rádio me levou até um dono de garagem e já colocou para eu trabalhar nas bikes. Antigamente não era bike assim, normal como hoje, elétrica, era umas carrocinhas de puxar. Era muito divertido, cara, muito divertido. Isso também fazia uma grana do caramba. No começo da noite, você vai pegar mais pessoas que estão procurando lugares para ir, às vezes estão passeando pelo centro e falam, queria ir para um pub, queria ir para um bar. E geralmente a galera no começo da noite já pechincha mais, conversa mais. No final da noite você vai pegar a pessoa um pouco mais alcoolizada e essas pessoas depende muito de cada pessoa. Tem muita pessoa que está bêbada e é legal e é bacana e tem muita pessoa que fica bêbado e, como eu disse na história passada, eles, não sei se por estarem bêbado ou estando bêbado, aflora um pouco a ideia deles de que a gente não tem esse valor que eles veem. Existia na época por volta de 40, 50 bicicletas. Existia 4 donos de garagem, assim. Eram 4 garagens e a gente trabalhava para essas pessoas. Outros amigos meus compraram também, então assim, chegaram nesse lote, chegaram 4 bicicletas. Essas 4 bicicletas, assim, foram o divisor, porque todo mundo tinha na sua cabeça que não poderia comprar uma bicicleta. Daquele ponto em diante, todo mundo sabia que podia comprar a sua bicicleta. Então, assim, ele não estava preocupado contigo, ele simplesmente, cara, tu não quer a bicicleta? Vai embora, tchau pra ti, que eu vou botar outra. Mas a bicicleta estava sem freio. Mas ele não estava preocupado. Por quê? Porque o dinheiro estava entrando. Então, quando eu vi essa situação, a gente não tem condição de trabalho. A gente tem que pagar 100 euros uma bicicleta por semana para pegar um clima que é terrível. E a gente tem que ainda dar graças a Deus que o cara, às vezes, quebrava um equipamento na bicicleta, porque o equipamento estava mais velho do que... Já não se tinha conserto, não se tinha manutenção, não se tinha nada. Quebrava e eles ainda te cobravam pelo que quebrava na bicicleta. Extremamente injusto, mas, assim, por falta de opção, tu tinha que agarrar, né? Tipo assim, porque era aquilo ali ou nada, né? Então, a gente ficava. Então, assim, todo mundo olha a parte ruim do rickshaw, mas assim, porque assim, porque são imigrantes que eles vêm para cá e fazem essa coisa toda e não sei o que, não sei o que. Mas ninguém vê o outro lado, né? Por que isso tudo começou? Por que a situação se tornou no que é hoje, assim? Quem comprava bicicleta era estudante. As bicicletas chegavam, eles cobravam o imposto da importação e a gente pagava o imposto da importação. Quando a gente pagava o imposto da importação, a gente pegava a bike, botava a bike na rua para trabalhar. O governo ele viu o processo inteiro acontecendo. O que aconteceu que ele deixou o processo acontecer dessa maneira? Eu
eu não estou em lei nenhuma, porque não existe uma lei ainda. Então, assim, se não existe uma lei, eu não estou fora de nada. Eu simplesmente estou numa situação irregular. E na situação irregular é porque não tem nada para eu poder... Então, assim, eu não tenho como pagar uma taxa porque eu não sei o que eu vou pagar. Eu não tenho como registrar uma empresa porque eu não sei que empresa que eu vou registrar. Eu não tenho como botar um nome no negócio porque eu não sei nem o que eu tenho, porque eles não dão abertura para a gente organizar a situação. Então, assim, eu não sei o que eles realmente pensam da situação toda. Não é legal o menino pegar a bicicleta e ele trabalhar, fazer o dinheiro dele em cima da bicicleta. O problema todo é que é o seguinte, o maior problema que eu vejo é que ele transporta pessoas. I really like taking a rickshaw because the guys are really nice who ride the rickshaws and they're less expensive than taxis and you have good crack when you're on a rickshaw. E a gente é responsável, o driver é totalmente responsável pelas vidas que estão ali atrás. E eu entendo a situação que pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, e eu, assim, sou totalmente de acordo em criar algum tipo de lei para fazer um controle das bicicletas em si. O governo ele tem que pensar apenas numa situação. Ele tem que pensar numa situação assim, como eu vou fazer, que mecanismo eu vou criar para conseguir taxar esses caras. Esses caras eles não querem não pagar as taxas. Não é isso, nunca se passou na cabeça de ninguém aqui não pagar nada. Muito pelo contrário, eles querem pagar. Mas, cara, não existe uma maneira hoje que tu vai pagar a taxa e tu vai ter pelo menos algum direito. Então, assim, o que eles querem hoje é assim, não, tem que pagar a taxa. Beleza, não, a gente vai pagar a taxa. Mas vai pagar a taxa para quê? A gente quer pagar a taxa, mas beleza, a gente paga a taxa, mas beleza, vamos fazer o seguinte, vocês pagam a taxa, mas vocês vão poder pelo menos ser respeitados na rua, vocês vão poder usar a bike de vocês na rua. A relação que existe hoje entre os taxistas e os rickshaws, ela pode-se dizer que ela é uma relação de amor e ódio. Eu já bati num táxi. Não, foi bem no começo. Eu fui empurrar a bike para trás e ela tem acelerador. E aí eu acelerei, então ela não foi para trás, ela foi para frente. E aí eu bati no táxi. Só que foi bem no começo, tipo, no meu primeiro mês, primeira semana. Infelizmente, alguns taxistas têm experiências ruins com rickshaws, fatos isolados. Da mesma forma que alguns rickshaws têm experiências ruins com taxistas, também fatos isolados. Pode-se dizer que em qualquer área de atuação, seja no rickshaw, seja no taxista, existe intolerância. Existe uma outra acusação de que os rickshaws roubam os clientes do táxi, mas eu não acredito que uma pessoa que ia pegar um táxi opte por um rickshaw, ou que ele ia andar de rickshaw opte por um táxi. Simplesmente porque uma pessoa que pega o táxi, ele vai para um destino mais longe. E quem pega um rickshaw, ele vai para um destino mais perto. Infelizmente, já presenciei violência verbal e até física, e já sofri tanto violência verbal quanto física. Eu já presenciei casos de rickshaw ser agredido por narcos, por pessoas bêbadas, por pessoas que estão drogadas, e ele não ter como se defender. Já vi pessoas terem que ser levadas para o hospital. Infelizmente, eu já vi violência do próprio cliente com o driver. Eu também já vi situação em que houve exageros do próprio rickshaw, porque talvez não tenha conversado a respeito da Lyft, a respeito do preço, ou talvez tenha sido mal interpretado e acabou sendo agredido e também agrediu, uma briga sem necessidade. Agora, a situação particular que eu passei foi de estar conduzindo o rickshaw e, por brincadeira infantil, eles começaram a me comparar como um cavalo e eu parar a bicicleta e explicar para eles que eu não era um cavalo, que eu não era obrigado a fazer isso aqui, nem obrigado a levá-los. É bem comum presenciar situação de preconceito com relação ao rickshaw, né? Tanto por parte dos europeus para com o rickshaw, que é a maioria, e até mesmo agora por parte de brasileiros que estão aqui com relação ao próprio rickshaw, à profissão em si. Mas também por causa, em certo ponto a gente acaba entendendo, porque como o pessoal está alterado, né? Eles bebem bastante, a gente já vê situações
em que eles se exaltam e abrem seu preconceito todo com relação à nacionalidade. Já vi casos lá na frente que o cidadão europeu provocou todos os rickshaws, chamando de macaco, né, generalizando. Mas a gente consegue ter a ciência ali na hora de perceber que realmente a pessoa está alterada e a gente acaba não muito se importando com isso, mas a gente fica chateado, né, e acaba por relevar essas situações. Eu não acredito que você parando o rickshaw, proibindo o rickshaw, você vai parar as drogas. Sempre vai ter gente querendo comprar. No rickshaw ou não, sempre vai ter alguém vendendo. A relação hoje da rickshaw com a Garda e a Garda com o rickshaw tem sido, a gente pode se dizer, tensa e crítica, devido a fatores externos, nada dentro do rickshaw, pelo menos no que eu vou dizer agora. Nós tivemos reportagens tendenciosas em que expuseram um brasileiro que trabalhava ou tinha outro tipo de emprego, mas que quando chegou na Irlanda, ele trabalhou de rickshaw algumas vezes e já tinha saído do rickshaw. E eu acredito que no seu depoimento, ele falou que já tinha trabalhado de rickshaw. E aí esse jornal provavelmente deve ter postado que um rickshaw estuprou uma menina em frente a uma balada na Harcourt Street. E eu estava ali conversando com uma pessoa. E aí um guarda chegou por aqui e me chutou. Ele me chutou muito forte, a ponto de eu não conseguir, de eu sair mancando. E fui atrás para ver quem era, porque eu queria saber a identificação dele, porque eu queria fazer alguma coisa a respeito, né? E aí eu fui atrás dele, ele estava resolvendo uma briga ali, e eu já segurando o choro. E aí, quando eu identifiquei ele, primeiro eu tive cuidado de saber que número era, para depois falar com ele. A identificação. E aí eu falei, por que você me bateu? Ele falou, você está onde está atrapalhando, a ambulância está vindo e eu mandei sair. E voltou a resolver os problemas dele. Você não chega numa pessoa batendo, de maneira nenhuma. Por mais que ele quisesse me ferrar ali, me prender, brigar comigo, prender meus documentos, não poderia chegar batendo. Porque, por exemplo, se você faz uma reclamação sobre ele e ele é punido, ele pode facilmente tirar uma foto sua, mandar em algum grupo de WhatsApp de amigos e pronto. Quando algum guarda te ver, ele vai prender sua bike, ele vai te ferrar. Eu te falo por experiência própria, de que eu fui atrás dos meus direitos e eles começaram a atazanar minha vida, assim. Foi algo que o segurança falou. E isso se ele não começar a fazer outras coisas, querer me levar preso, ou querer continuar me humilhando, entende? Eu não sei, eu estou num país estrangeiro, eu não sei como eles tratam aqui. A minha primeira experiência não foi boa. Aí ele falou, se você não estiver satisfeita, você volta para o seu país. O que eu fiz? Voltei a chorar. Essa foi a resposta que eu levei, que eu recebi, e que me fez entender qual era o contexto de trabalhar aqui, entende? Então, a partir dessa resposta, eu entendi que eu só, de certa forma, não sou bem-vinda, entende? Para algumas pessoas. Então, eu preciso aprender a viver com isso, de uma maneira que seja bom para mim, né? Mas que é algo real. A Garda está na rua para proteger as pessoas, o rickshaw também é pessoa. Mas sim, com certeza houve preconceito pelo fato de eu ser estrangeira, estar aqui, enfim. Algumas meninas chegaram a dizer que ele persegue mulheres, que quando ele encontra mulheres ele é super agressivo na maneira de falar. Se ele faria isso com o irlandês, o que ele fez comigo, eu não posso afirmar porque, né, eu não posso falar por outra pessoa. Mas eu acho que não, eu acho que ele não agiria dessa maneira com o irlandês, nem que fosse um naná roubando. Nem todos os rickshaws são envolvidos com drogas, assim como nem todos os aires são envolvidos com drogas, são usuários de drogas. Porque se existe a venda, existe um público. Nessa época, quando eu comecei, não existia
o business de droga como é instaurado hoje no rickshaw. Hoje existe o rickshaw, que é um negócio que para mim é honesto, o cara vai ali, rala, trabalha, faz o dinheiro e traz o dinheiro para casa e consegue fazer as viagens, consegue pagar a escola e consegue voltar para o Brasil para visitar a família e voltar para cá de novo. Hoje, o pessoal que vende a droga usa o rickshaw como um meio fácil de arrecadar cliente. Então, ele fica nos lugares específicos, ele fica no topo da Grafton, ele fica no beco da Dices, ele fica na base da Grafton, à luz do dia, é uma das ruas mais caras da Europa, e drug dealer usa para vender droga a céu aberto. Eu não consigo entender uma situação dessa. O guarda passa na frente e não fala nada. E às vezes eu também acho assim que não é uma culpa da guarda, assim, é uma culpa assim do sistema, porque eles não estão preparados para ter esse tipo de situação, assim, por exemplo. Tem o cara que vende droga no topo da Grafton. Ele está ali vendendo a droguinha dele no topo da Grafton. Quando ele é pego, ele não é pego com um saco de droga. Ele é pego com meia dúzia de bala ali. Mas o saco de droga está escondido em algum lugar. Ou o saco de droga está com outro cara que está caminhando ali. Então o que acontece? Quando ele cai com 10 balas. Ele cai com algumas gramas de maconha ou com algumas gramas de cocaína. Aí o que acontece? Ele vai preso, chega lá preso, beleza, fica 2 horas preso. É 2 horas que eles ficam presos. Eles não ficam mais do que 2 horas. Eles ficam 2 horas presos. E o que acontece? E a droga, ela permeia. A droga, ela vai dentro do sistema e ela, quando tu vê, ela está tomada. E ele leva, por exemplo, um cliente que quer droga para o cara que tem a droga para vender no topo da Grafton, por exemplo. E ele ganha uma comissão, ele ganha 20 euros de comissão, porque o cara vende a grama da cocaína por 100 euros. Vai o jornal e faz uma reportagem. Rickshaw, é um bagulho em letras garrafais, assim. Rickshaw vende droga a céu aberto nas ruas de Dublin. Assim, parecendo que a droga não existia antes, né? Parecia que o rickshaw veio, botou a droga dentro de um saco, trouxe no aeroporto, atravessou a imigração, entrou aqui dentro com um saco de droga e ele agora vai virar drug dealer. Piusa, a bala, é feita aqui, né? Ou é aqui na Europa, não tem como a gente trazer lá do Brasil, é burrice pensar um troço desse. No Brasil, a bala é muito cara, lá esse tipo de droga é caríssimo, assim, porque a química fina não vem do Brasil, vem de fora. Então, bom, fato não é nosso, que não é nós que trazemos essa coisa para cá. A gente pega de alguém. Aí o que acontece? O que o pessoal olha? Nossa, que o rickshaw é aquilo, que o rickshaw é aquilo. Também acho errado. Eu não defendo. Qualquer cara em sã consciência aqui, que tem um pingo de juízo, ele não vai defender um troço desse. Mas o problema é o seguinte, o problema é que quando não se faz nada, quando eles pegam um rapaz, é preso por tráfico de droga, por ter meia dúzia de bala vendendo ali na rua, ou cocaína vendendo ali na rua, e eles prendem o cara por 2 horas e depois liberam, e o cara está na rua de novo, o outro que está do lado, ele vai olhar aquilo ali e vai fazer igual. E não vem me dizer que a sociedade irlandesa condena nada, cara. Os caras, eu trabalhei na rua, eu sei como é que é. Quem vem pedir não é turista, filho. Não é o turista que chega para ti e vem pedir. Esse é muito difícil, esse cara, porque esse cara está com medo, ele não quer se expor fora do país dele. É o irlandês que vem pedir. Então o problema não é do rickshaw, é que assim, é muito fácil jogar a culpa para alguém, né? Claro, é muito fácil. Onde nasce o problema? Pô, nasce dentro da sociedade que usa droga abertamente e finge de bom moço na frente da família. O problema está ali dentro, cara. Aí ele sai, vai para a festa, a família, ele vai se divertir. Não, ele não vai se divertir coisa nenhuma. Ele vai comprar a porra da droga na mão de qualquer rickshaw ali, vai usar e vai ir para a balada, vai beber todas e vai usar mais droga lá dentro e vai sair fora. É isso que ele vai fazer. Aí ele chega em casa, dorme, ele se divertiu à noite. Não, ele não se divertiu nada, ele foi usar droga. A hipocrisia que se criou dentro do sistema, e não é só aqui na Irlanda, é em todo lugar do planeta Terra, um finge que não vê, e outro finge que está tudo certo e a gente vai vivendo nessa situação. E aí o que acontece? É mais fácil jogar a culpa em alguém.
o braço mais fraco é nós, porque não tem ninguém que representa, ninguém que defende a classe. E alguém vem falando nesse sentido de que todo rickshaw vende droga, como todo mundo já teve essa experiência, é uma coisa que é ruim, te deprecia o trabalho. Porque todo mundo aqui rala muito, fica a noite toda para se taxar de traficante. E principalmente porque a maioria dos rickshaws são brasileiros, vem outro estereótipo do brasileiro, que o brasileiro é o malandrão, é o que vende droga em outros países, é o que faz média em outros países. A partir desse momento que saiu no jornal que os rickshaws vendiam drogas, hoje em dia muita pessoa passa do lado dos rickshaws, geralmente muito moleque, muito menino novo aí, sei lá, da faixa etária dos 18 aos 25 anos, geralmente quando estão entre amigos, passam fazendo piadinha, ah, você tem droga? Ah, você vende droga? Ah, tem droga aí para vender? E depois dessa publicação no jornal que começaram a surgir essas piadinhas. E aí a gente passa, às vezes a gente retruca, às vezes faz de conta que não ouviu, às vezes fala alguma coisa para deixar a pessoa sem graça, porque, como eu falei, o trabalho é digno, quem quer fazer coisa boa pode fazer em qualquer tipo de trabalho. É um pouco de sarcasmo deles olharem para você e falar, ah, você não tem droga? Ah, como assim? Ah, e aí, como é que tá? Estuprando as menininhas? Tipo, isso não é uma gracinha saudável. Isso não é uma brincadeira legal, isso é uma brincadeira ofensiva. Tinha vários rickshaws ali estacionados e eu era a única mulher. Ele simplesmente parou o carro, chegou com o carro tipo acelerando e ele viu os outros rickshaws, só que ele foi direto em mim. Chamou de, nossa, das piores palavras, assim. Falou do meu país, que o Brasil era uma merda, que eu era uma merda, que eu não valia nada. E ele falava, tipo, you are rats, you are rats. E tinha uma guarda junto com ele, que eu olhava para ele e ele, tipo, desviava o olhar, sabe? Porque ele não estava aceitando, ele não estava aceitando aquela situação. Dava para ver, tipo, na fisionomia dele, no olhar dele, que ele não estava aceitando o que esse guarda estava fazendo comigo. Porque não são todos, não são todos. Tem uns caras, tipo, bem bacanas, assim, sabe? Lógico que tem os caras que você olha e você vê que eles não querem lift, que eles só querem outra coisa. Então é só você filtrar, né? Então eu não acho perigoso como mulher trabalhar de rickshaw aqui na Irlanda. Né? Eu já tive alguns problemas com clientes. Uma boa maioria deles são sempre muito legais, respeitosos, mas tem uma minoria aí que infelizmente acha que a gente está ali a serviço deles, assim, literalmente, sabe? Tem aqueles que acham que a gente faz serviço extra, por exemplo, já me ofereceram, tipo, dinheiro para mim ir para casa deles, tipo, muito dinheiro, muito dinheiro. Por mais que o cara ele me ofereça dinheiro, por várias vezes já me ofereceram dinheiro para ir pro hotel, só para conversar. Quem vem aqui para ficar trabalhando de rickshaw pro resto da vida? Ninguém. Mas assim, na grande maioria, o cara vai ficar aqui 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos e vai embora. Não vai ficar aqui. Então, assim, o que eu mais queria ver era, mesmo depois, quando eu mesmo voltar e for embora, eu poder ver o negócio continuando, assim, eu poder ver pessoas poder usufruir desse negócio que se desenvolveu e tá aí rodando e eu acho que vale a pena ter e ajudando mais gente que nem eu, que veio, não conseguia falar nada, não conseguia entender bulhufas e chegou aqui e teve uma oportunidade que provavelmente era uma das únicas ou poucas oportunidades que se tinha. E depois, se der para poder ficar mais 1 ano, a gente fica. Se a gente vê que não foi o que a gente quis, a gente acaba voltando, como é o que acontece, assim, a gente indo e voltando toda hora. Tanto que tu fala com um driver hoje na rua e amanhã tu não... Pode ser que tu nunca mais fale com ele, porque ele já voltou, porque ele nunca mais quer trabalhar nisso. O que eu não quero é que, por exemplo, por causa da droga, eles acabem com uma coisa boa. Então, Dublin, eu amo Dublin, é a minha 2ª vez que eu estou aqui. Eu estive aqui em 2013. Hoje eu acredito que eu estou muito mais preparado para estar morando nessa cidade e vivenciando um pouco mais da noite, do dia de Dublin, dessa cidade multicultural
que abriu as portas para nós brasileiros, né? Tudo que eu tenho a dizer assim é que os brasileiros continuam vindo para cá, entendeu? E vale muito a pena, é uma experiência única que eu acho que todo mundo deveria vivenciar um dia, entende? A ideia do intercâmbio, independente de qual país seja, você vai conseguir ter uma visão melhor do que é o seu próprio país, em questão do que é a lei, do que é o comportamento, do que é a educação, do que é a culinária, do que são as artes, do que são as pessoas. E, no geral, eu acho que pessoas são pessoas, independente de onde elas estejam.